E aí, pessoal, a gente começou ontem a gravar a respeito da dermatite atópica. Tô pegando as minhas colas aqui porque me tiraram, literalmente, fui arrancada do meu ambiente de gravação e aí não pude mais continuar gravando no meu ambiente natural de vídeo, mas a gente dá um jeito, cá estou, vou gravar daqui pra vocês hoje, o que importa é o conteúdo, não importa o ambiente. Falamos no vídeo de ontem um pouquinho, então, a respeito do microbioma de pele. Acho que esse assunto aí ainda vai ter muito pano pra manga, viu? Vai ter muita novidade que tá por vir. Contei pra vocês no vídeo de ontem que agora, nos próximos dia 20 alguma coisa de agosto, vai ter Congresso Brasileiro de Dermatologia. Estarei lá presente, prometo trazer aqui muitas novidades, se assim Deus quiser, pra vocês, porque num congresso a gente sabe que é onde são lançadas as maiorias das publicações médicas atualizadas, então a gente consegue realmente trazer muito conhecimento, muita informação nova, e é óbvio que eu não podia deixar de estar presente. Agora em agosto tem o Congresso Brasileiro de Dermatologia e acho que em novembro tem o RADESP, que também é um congresso um pouquinho menor, mas também estarei presente para trazer para vocês aqui tudo quanto é novidade. Continuando na linha, então, dermatite atópica, hoje eu vou falar para vocês a respeito, deixa eu ver na minha cola aqui, 8 dicas de tratamento de dermatite atópica não medicamentosa. Mas, então, precisa-se de um tratamento, sim, existem aqueles que muitos profissionais, inclusive médicos, passam e que até estão proscritos para o tratamento da dermatite atópica, mas hoje eu vou trazer para vocês 8 tratamentos não medicamentosos e que funcionam. Se vocês seguirem essas 8 recomendações minhas, vocês podem fazer uma manutenção de dermatite atópica sem tratamento. Claro que aqui eu tô falando dependendo do grau da dermatite atópica, naquelas dermatite atópicas com grau já moderado a grave, obviamente que a gente precisa sim lançar mão de medicamentos, mas numa dermatite atópica leve, se vocês seguirem isso aqui direitinho, talvez até sem medicamento, vocês consigam melhorar muito a pele do filho de vocês ou a própria pele, se vocês tiverem uma dermatite atópica levinha. Eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista, sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Convido vocês a já fazerem a inscrição aqui no canal. A gente não fala só de dermatite atópica, para quem tá caindo de paraquedas nesse vídeo. A gente fala de um monte de assunto não só de dermatologia, mas como de saúde em geral, de estética, de beleza. Então, te convido a já se inscrever, ativar o sininho para receber as nossas notificações, compartilhar o vídeo com aquele teu amigo que talvez tenha um filho com dermatite atópica, que sofra disso, e também pode já rodar a nossa vinheta. Então, obviamente que a primeira e a maior dica que eu posso passar aqui para vocês de um tratamento não medicamentoso de dermatite atópica é fazer o uso de hidratante. E aí vocês vão me perguntar, qual hidratante, doutora? Existem sim aqueles hidratantes que estão mais indicados para o tratamento de uma dermatite atópica, que vão trazer na composição do hidratante ativos que restauram realmente a barreira cutânea. Mas eu sempre digo para os meus pacientes, eu prefiro que vocês façam o uso de um hidratante não tão bom, que não restaure tanto a barreira cutânea, mas que vocês façam o uso do hidratante. E fazer o uso é fazer o uso, não é usar o hidratante uma vez só, é usar o hidratante várias vezes ao dia. Eu prefiro que o paciente use um hidratante barato mesmo, que existem aí no mercado uma infinidade, sempre sem fragrância, do que comprar um hidratante caro e não fazer o uso porque fica com dó de gastar o dinheiro que pagou no produto. Então, usem hidratante. Qual é a melhor hora de fazer o uso do hidratante? Obrigatoriamente pós-banho, logo que sai do banho com a pele ainda úmida é o melhor horário, mas como vocês devem repor o hidratante pelo menos outras 2 vezes, a fundamental é que faça pós-banho, imediatamente após, com a pele ainda úmida, porque a absorção do hidratante vai ser maior, e depois mais pelo menos 2 vezes aí ao dia.
Então vocês vão escolher aquele hidratante que vocês se adaptem melhor, adapte o preço, adapte a cosmética, adapte a textura, que não fique pegajoso na pele, aquele creme que vocês gostam de usar. Vou deixar aqui em cima para vocês alguns cards de hidratantes que são mais específicos para dermatite atópica, caso o bolso de vocês consiga comportar esse tratamento. Então vocês podem lançar mão deles sim e vão ser super boas dicas e boas escolhas. A segunda dica que eu tenho que passar para vocês é com relação ao banho. Todo mundo que tem dermatite atópica já tá careca de saber que o banho ele tem que ser um banho mais rápido, com uma tendência de banho mais para morno, não pode ser aquele banho tão quente, tem que ser um banho rápido, 5 minutos de banho já é o suficiente, não precisa ficar ali tomando muito banho, mas o que vocês não sabem é que o banho ele tem que ser diário. O paciente com dermatite atópica precisa tomar banho. Até porque eu contei ontem, no vídeo de ontem para vocês, que a microbiota da pele do atópico ela é colonizada por Staphylo aureus. E a melhor forma de varrer, de levar embora esse Staphylococcus aureus é lavando. Então é tirando a sujidade. Então vocês precisam tomar banho pelo menos uma vez ao dia. E aí, nessas condições de banho que eu falei pra vocês, nunca com bucha. Bucha joga fora ou dá pra aquele amigo que tu não gosta. Bucha a gente não usa porque vai agredir ainda mais uma barreira cutânea que já não é tão preservada. E aí, eu já falei do banho, vou passar a terceira dica aqui pra vocês, que é a respeito de sabonetes. Até muito pouco tempo atrás, a gente orientava que os pacientes tomassem banho com sabonetinho de glicerina e realmente essa era a melhor opção. Hoje, a gente continua também fazendo a indicação da glicerina, mas a gente prefere aqueles sabonetes Syndetis, que são aqueles sabonetes que tem um detergente, um sabão que não é de detergente, então é um sabonete sem sabão. Existem também aí na indústria uma infinidade, vou falar o nome de alguns aqui pra vocês. Vocês podem usar o Hidraporin sabonete, vocês podem usar o Nutriol, vocês podem usar o Hidradip gel de banho, vocês podem usar o Atoderm Dust, vocês podem... Tem muitos, tá? O Nutrel gel de limpeza, enfim. Existem muitos sabonetes Syndetis no mercado, mas mesma regra do hidratante. Se vocês não conseguirem pagar por um sabonete Syndetis, pesar no orçamento, vocês podem usar qualquer sabonete de glicerina. Só que aí vocês vão evitar de usar o sabonete em toda a superfície cutânea. Vocês vão optar por usar o sabonete onde precisa, na face, pescoço, axila, região íntima e no pé. O resto não precisa de sabão, vocês vão usar somente a água do banho e deixar aquela espuminha escorrer, certo? Essa foi então a dica número 3. Uma dica 4 que eu confesso para vocês que eu não indico aos meus pacientes, eu não tenho por hábito indicar, mas que a gente já se leu em algumas literaturas. Acredito que os dermatologistas, não vou dizer mais velhos, mas que tenham uma experiência de consultório maior do que a minha. Eu tenho 15 anos quase já de consultório dermatológico, né? Quase revelando aqui minha idade. Mas eu acho que os dermatologistas mais antigos, eles tinham mais essa prática que eu acredito que ela esteja em desuso, mas que ela ainda funciona, que é dar o banho na criança com hipoclorito, ou vulgo água sanitária, cândida. Qual é a quantidade, se vocês assim desejarem, de água sanitária? É diluir uma colher de sopa bem cheinha, ou uma colher de sopa rasa, mais um chorinho, numa banheira, aquelas banheiras que normalmente são de tamanho regular aqui no Brasil. Então, a hora que vocês forem dar o banho na criança, coloca a água morninha e faz essa misturinha com o hipoclorito ali nessa água. Aqui no Brasil, a gente não tem a mistura de hipoclorito já pronta para fazer o banho de imersão. Nos Estados Unidos, sim, a gente já encontra a concentração já feita, mas aí, mais ou menos para ficar numa concentração igual a que é vendida lá, a gente faz essa diluição que eu falei aqui para vocês. Mas confesso para vocês que isso não é uma prática que eu costumo passar para os meus pacientes, não, mas para quem tiver interesse aí de tentar e testar, até me fala aqui nos comentários se vocês têm essa prática de fazer em casa. Já vão me perguntar, eu sei, o que acontece se porventura a criança beber essa água?
não tem problema, tá? Se a criança tomar, às vezes, um pouquinho da água do banho, entrar uma gotinha no banho. Até porque a gente sabe que a gente até recomenda que frutas com casca, por exemplo, a maçã, seja lavada e seja imersa na água sanitária, no hipoclorito. Então não tem problema caso a criança tomar uma gotinha ali da água, certo, pessoal? Então, se tu tem essa prática aí já em casa, me conta aqui pra eu saber como é que é a tua experiência, se isso funcionou na tua pele ou na pele do teu filho. A dica número 5 é a respeito dessas questões de pré-biótico e probiótico. Isso ainda está em estudo, não existe evidência científica comprovada de que funcione dar prebiótico e pré-biótico para as crianças atópicas, mas na prática de consultório, a gente consegue perceber sim uma melhora de microbiota de pele para aqueles pacientes que recebem o pré-biótico ou o probiótico. Existe um pronto que eu gosto bastante, que se chama Probiatop. Ele é um sachêzinho, vou deixar, nunca gravei vídeo dele aqui, então não tem como deixar card. Mas já vou ensinar vocês como faz. Ele vem num sachê, vocês podem colocar, ele é sem sabor, vocês podem colocar esse sachê ou na comida e dar para a criança comer, ou também pode diluir em água e tomar. Confesso para vocês que a diluição, ela não é muito fácil de fazer, fica os pedacinhos e para quem tem náusea disso, não fica uma boa opção porque fica pedaço e aí precisa tomar, vai parecer uma nata de leite. Confesso a vocês que já tentei tomar, para mim não funcionou, não consegui, mas para quem consegue, se adapta, fica aí a dica da diluição na água também. Seguindo a minha cola aqui, dica número 6 é a respeito de dieta, tá? Sobre cortar alimentos para quem tem dermatite atópica. Pessoal, isso é uma prática que a gente não faz. Uma coisa é a criança ter uma dermatite atópica, outra coisa é a criança ter uma alergia alimentar. Uma coisa é a absorção intestinal do alimento, outra coisa é a absorção de pele. O que existe disfuncional no atópico é a barreira cutânea. A barreira intestinal do atópico, ela está preservada, a não ser que a criança também tenha associado outro tipo de alergia. O que pode acontecer, porque a gente sabe que as doenças alérgicas, elas são sensibilizadas uma pela outra e elas podem andar de mãos dadas. Então pode sim existir uma criança que tenha dermatite atópica e que também tenha algum tipo de alergia ou de intolerância alimentar. Nessas crianças e somente nessas crianças a gente faz sim dieta restritiva daquele alimento que porventura pode causar uma intolerância ou uma alergia alimentar nela. Mas vocês tomem muito cuidado na hora que vocês passarem pelo seu médico e ele por vezes pedir teste alimentar, exame para alergia alimentar na sua criança e que venha aquilo tudo ali positivo. Muitas vezes todos os exames positivos, eles podem ser um falso positivo. A criança, ela pode estar simplesmente sensibilizada. Então eu sempre falo para os meus pacientes, e isso é uma doutrina muito difícil de quebrar em consultório, que é dizer para o pai do atópico que apesar do exame do filho ser positivo, o filho não apresenta aquela alergia. Por que eu falo isso? Porque a gente trata o paciente, a gente não trata o exame. Então se vem aquele paciente para mim que a vida inteira comeu amendoim, vou pegar o amendoim aqui como exemplo, certo? E nunca nada. Nunca aconteceu nada, ele nunca teve uma alergia, ele nunca piorou de pele, nunca nada. E aí ele vai lá, faz um exame de alergia alimentar, o médico pediu o RAST, pediu o imunocap para amendoim e aquilo ali veio positivo, a criança nunca mais na vida come amendoim porque o exame veio positivo. A gente não faz assim, não é assim que se trata um paciente, a gente trata o indivíduo, a gente não trata o papel. Então para aquele meu paciente que a vida inteira comeu amendoim e que nada nunca aconteceu, e ele traz um exame positivo para amendoim, a minha conduta frente ao paciente vai continuar comendo o amendoim. A gente não precisa restringir a dieta do paciente, certo, pessoal? Então, isso é uma coisa que gera muitas dúvidas. Eu já até gravei um vídeo sobre isso, vou deixar o card dele aqui em cima.
7ª dica é a respeito dos contactantes. O que significa isso? Muitos pais me perguntam a respeito de tipo de roupa que o paciente deve usar e sobre o tipo de limpeza. O que eu costumo orientar em consultório, principalmente, é a respeito do amaciante, porque o amaciante ele pode deixar resíduo no tecido da roupa, e aí quando a criança sua, transpira, como a barreira cutânea dele já é deficitária, ele pode absorver aquele amaciante e isso fazer um processo irritativo ainda maior na pele dele. Mesma coisa para os tecidos da roupa que o paciente vai usar. Os tecidos sintéticos e os tecidos com lã, a lã e o tecido sintético, claro que a gente não enxerga isso a olho nu, mas se a gente levar esse tecido ao microscópio, ele é como se tivesse um monte de espícula, um monte de garrinhas, e isso pode ser um potencial irritante para a pele do paciente também. Então eu oriento que os pacientes com atopia usem sempre, deem preferência, não é usem sempre, mas deem preferência por roupas de tecido de algodão e evite o amaciante se for usar um amaciante de preferência de coco e o sabão em pó também. Mas não está proibido a limpeza das roupas nem com sabão em pó, nem com o amaciante. E a minha última dica aqui para vocês é a respeito de terapia multidisciplinar. Quando o paciente atópico chega para mim, dependendo da idade dele, eu sempre oriento uma terapia multidisciplinar, não só para o paciente, mas também para o pai, para os familiares do paciente. Por quê? A dermatite atópica, ela é uma doença estigmatizante. A criança e o adolescente, principalmente, por vezes, pode até sofrer um certo bullying na escola, porque a pele dele apresenta lesões, ele tá sempre se coçando. Então o ideal sim é que a gente trabalhe esse lado terapêutico da pessoa também, para que ela não se constranja, para que ela consiga conviver de uma melhor forma no ambiente familiar, escolar, de convívio mesmo da criança. Então às vezes eu posso indicar uma uma psicoterapia, ou uma terapeuta ocupacional, ou até mesmo um trabalho de meditação, de yoga, para que a pessoa consiga lidar melhor com essa situação de pele. Falei, hein? Esse vídeo de hoje deve ter ficado bem comprido, nem sei quanto tempo tem. Minha Bíblia, para eu ler o versículo para vocês. Hoje eu vou ler para vocês o Salmo 16:11, que diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Beijo grande a todos, um excelente final de semana, fiquem todos com Deus e até o nosso vídeo de segunda-feira. Tchau, tchau!